Do mesmo jeito que eu fiz um vídeo falando sobre liberdade, eu deixei claro que as pessoas não levavam em conta que liberdade é sempre liberdade em relação a alguma coisa, ficava sempre faltando um questionamento das pessoas. E esse fato, esse detalhe, também com relação a outra palavra muito importante que é verdade. As pessoas não se perguntam verdade em relação ao quê? O que é a verdade? Na verdade, as pessoas estão falando sobre a verdade com relação à vida, o sentido da vida. Qual o sentido da vida? Por que nascemos? Por que o universo foi criado? Se existe vida após a morte? Verdades acerca dessas questões. Por que o universo foi criado? Qual a verdade acerca disso? Eu vejo que é humanamente impossível saber isso. Eu não sei se eu vou conseguir ao longo da minha vida ter acesso a essa resposta. Não sei se vai aparecer um anjo, um ser desse tipo que vai me revelar com qual objetivo que o universo foi criado. Qual o sentido da vida? Por que o universo foi criado? Qual o propósito disso tudo aqui? O que cabe a nós é encontrar uma verdade pertinente ao nosso ser. Qual o sentido não da vida em si, da vida universal, mas qual o sentido da minha vida? Qual o propósito da minha vida? E isso é possível saber. Qual o sentido da minha vida? Não é fácil também saber, não, mas é possível. Porque você, no caso, tem que criar. Creio que as tendências, certas tendências para te levar para esse ou para aquele caminho já estão dentro de você. As pessoas nascem com tendências particulares. Somado a isso, no meio que você nasceu, com as circunstâncias todas, você vai fabricar, criar o seu sentido existencial. E isso só é possível através do processo de filtração, de decantação. Aqui, eu mandei uma mensagem para a Beca, se ela não mandar resposta à noite, mas à noite eu ligo para ela. O que é? Tá mandando mensagem? Tá mandando fazer Fecha aí. vídeo? Fecha a porta aí. Porque peguemos, por exemplo, o sentido que nos é dado pela cultura moderna. Termina o colégio, faz faculdade, arruma um emprego bom e é bem sucedido na vida.
tem que ser bem sucedido financeiramente. Ter um carro bom, uma casa boa, imóveis, móveis, televisão, roupas e blá blá blá. E esse é o sentido que nos é passado por essa cultura moderna nossa aqui. Um dos sentidos mais fortes que tem. Muitas pessoas seguem cegamente esse sentido. Porque a gente tem que ficar claro o seguinte: muito do que a gente é de segunda mão. Muito do que nós somos vem dos condicionamentos das respectivas culturas nas quais nós nascemos. São poucos os indivíduos que têm capacidade de filtrar isso. Fazer uma decantação. Pera aí, dentro das possibilidades da minha vida aqui, dessa época eu nasci, dessa realidade, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer da minha vida? A gente pode largar tudo e morar numa tribo indígena, por exemplo, e morar no meio do mato, fundar uma comunidade alternativa, entre outras coisas. Mas possibilidades existem para aqueles que têm interesse, um real interesse de ir além do que foi passado pela cultura. Realmente cabe questionamento pessoal, questionamento individual, que você se encontra. Quando você se separa vai além dos condicionamentos culturais, você está por conta própria. Então é necessário coragem, determinação e consciência, capacidade de questionamento, para fazer algo singular. Então, fica respondido aqui o sentido da vida humana, individual. E esse é um dos desejos que os seres humanos tiveram ao longo da história. Queria saber o sentido da vida. Como eu disse até o momento, o sentido da vida universal, por que o universo foi criado, por que a espécie humana foi criada, fica em aberto. Nós podemos viver sem essa resposta, plenamente bem sem essa resposta. Devemos sim buscar o sentido da vida individual. Agora, outra verdade que nós desejamos saber, outra grande verdade que nós desejamos saber, é com relação à vida após a morte. Também tem aquela questão se nós existimos antes do corpo físico ter nascido, mas está dentro dessa questão metafísica também. Tem gente, os cristãos, por exemplo, se não me engano, acreditam que a alma nasceu junto com o corpo, foi criada mais ou menos junto com o corpo, não tem uma vida anterior, eles não falam isso. Quem fala isso são os hindus, espíritas, etc. Mas, de qualquer forma, tanto cristãos quanto hindus acreditam em vida após a morte. Então vamos analisar a questão da possibilidade de saber da verdade acerca da vida após a morte. O que sobrevive, de acordo com eles, é a alma. A alma nada mais é do que o corpo espiritual, o perispírito, corpo astral. Isso que seria a alma,
queria sobreviver à morte do corpo físico. Eu tive algumas experiências de princípio de viagem astral. Me senti desprendendo o corpo conscientemente. Uma vez o braço espiritual soltou do braço físico, eu vi ele soltando. Um braço translúcido, transparente. Tem pessoas que dizem que dominam completamente a viagem astral. Agora, será que isso é uma prova? É possível usar isso como prova para falar que existe vida após a morte? E o mesmo se aplica aos casos de experiências de quase morte. De pessoas que sofreram acidentes, se viram saindo do corpo, mas também é uma viagem astral do mesmo jeito. Agora, o corpo astral ele existe, sim. Eu falo por experiência própria. Mas será que ele sobrevive à morte do corpo físico? Será? Até o momento eu não tenho a resposta. Não sei essa verdade. Eu tenho duas alternativas. Nós temos duas alternativas. Ou a gente acredita que existe vida após a morte, ou a gente acredita que morreu, acabou. É muito melhor acreditar que tem vida após a morte. Porque se você acredita que morreu, acabou, você carrega a ideia do nada com você. A falsa ideia do nada. Porque é impossível conceber a própria inexistência. Se você acha que você visualizou a própria inexistência, você está enganado. E a ideia, a imagem do nada, ela gera angústia. Como, por exemplo, eu quando eu acreditava que morreu, quando eu pensava, visualizava a morte como fim, vinha a imagem do nada, uma tela preta, e eu estaria lá naquela tela, naquela escuridão para sempre. Porque é impossível para a mente humana visualizar a própria inexistência. E essa que é a verdade. Então gera angústia. Acreditar que morreu, acabou, gera angústia. Porque a imagem do nada sempre vem. E você se coloca nesse nada, sufocante. Então é melhor acreditar que existe sim vida após a morte.